A transgeneridade é resistência. Para entender isso, nós precisamos saber que gênero é uma construção social e cultural. Como o escritor Paul Preciado disse em seu discurso "Eu sou o monstro que vos fala", todos nós temos um lugar diferente em uma rede complexa de relações de poder. Esse mesmo discurso aponta a centralidade do homem branco, heterossexual e burguês, detentor do poder político, e cita a teoria da necropolítica de Achille Mbembe, que versa sobre o poder de decidir quem pode viver e quem deve morrer. Orientados ou não por políticas segregacionistas, as pessoas que não seguem as normas de gênero podem sofrer transfobia, que é a aversão, discriminação ou preconceito contra pessoas trans ou cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo atribuído do nascimento. A transfobia é um fenômeno vinculado às estruturas socioeconômicas do sistema em que vivemos. No modo de produção capitalista, encontramos uma estrutura de opressões e discriminações que afetam diretamente a classe trabalhadora, e não é diferente com a comunidade LGBTIA+. Eu acho que primeiro a gente precisa acessar os locais de emprego e de estudo, porque a gente precisa estar inserido em sociedade, coisa que nós não estamos atualmente. Então, eu acho que um passo crucial para a gente fazer agora é demandar cotas trans em todas as universidades do nosso país, em todas as universidades públicas do nosso país. A gente precisa muito disso para poder acessar esse local que nos é negado o tempo inteiro. E a gente também precisa ter acesso a emprego. O capitalismo, enquanto sistema econômico vigente, exerce influência sobre os corpos de maneiras diversas, sob dominações e cadeias de poder. A relação entre transfobia e a manutenção da ordem capitalista está fundamentada na forma como as estruturas sociais e econômicas sustentam e perpetuam a violência contra as pessoas trans. A transfobia é enraizada em discursos conservadores que reforçam a divisão sexual do trabalho e a exploração da classe trabalhadora. A divisão sexual do trabalho, baseada em estereótipos de gênero, é um dos pilares que sustentam a ordem capitalista, pois estabelece expectativas e normas rígidas em relação aos papéis de gênero, reforçando a marginalização de pessoas cujas identidades de gênero não se encaixam nesses padrões. As regras da binariedade estão entranhadas no cotidiano e foram validadas por tanto tempo, inclusive no meio científico, que uma, entre aspas, verdade dita biológica pode parecer uma autorização implícita do uso de violência por pessoas que se sintam autorizadas ao estarem ou se sentirem no centro da norma e influenciadas por discursos autoritários, violentos ou segregacionistas. Isso ficou evidente recentemente quando uma mulher cis foi agredida em um restaurante em Recife por ser confundida como uma mulher trans. A vítima disse: "O agressor pensou que eu era uma mulher trans usando o banheiro feminino." Esse caso mostra como a transfobia afeta não apenas as pessoas trans, mas também as pessoas cis que não se encaixam nos padrões de gênero da sociedade. A violência contra as pessoas trans e contra quem não faz parte das normas de gênero burguesas é uma forma de controle social que mantém a ordem capitalista baseada na heteronormatividade e na cisnormatividade. A luta pelos direitos LGBTIA+, não pode ser separada da luta contra o capitalismo, pois esse sistema é o responsável pela opressão e pela exploração de todas as pessoas que não se encaixam nos padrões dominantes de gênero e de sexualidade. Estados de extrema violência, que colocam a expectativa de vida de pessoas trans no máximo de 35 anos, mostra que há uma transfobia estruturante, estrutural, que se reproduz, que se reproduzem, E aí, fazendo um recorte no sistema de justiça, a gente não está livre disso. A gente, enquanto sistema de justiça, enquanto instituição parte dessa estrutura, está imposta essa reprodução dessa violência, se uma atitude antidiscriminatória, uma postura institucional antidiscriminatória, antitransfóbica, nesse caso específico, não for adotada. É por isso que a Presidência da República se compromete numa postura radical
compromisso radical de antidiscriminação, de ser uma instituição anti-transfobia, né? E aí, no nosso caso, que é a assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que precisam, nosso compromisso de atuar no acesso à justiça, no acesso ao direito das pessoas trans, nos mais diversos aspectos, né? Desde as questões que dizem respeito ao basilar do acesso à cidadania, que é acesso à regularização documental, por exemplo, identificação de nome de gênero, certidão de nascimento, até acesso a direitos e serviços básicos, né? Como educação, saúde, assistência social e um ambiente livre de qualquer violência e discriminação. As pessoas trans são empurradas para fora do mercado de trabalho, as pessoas trans são empurradas, são expulsas das escolas, né? Então, isso traz várias implicações na vida desse indivíduo, né? Desse cidadão, dessa cidadã, que tem desde muito cedo muitas portas fechadas, né? O acesso ao banheiro, por exemplo, é uma dificuldade, questões que são inimagináveis, violências que são inimagináveis para uma pessoa cis fazer parte do cotidiano de pessoas trans. Então eu acredito muito que, né, desde questões muito básicas, né, de garantir que lá no micro, né, no individual, uma pessoa ela consiga vivenciar o seu curso escolar sem preconceito, sem discriminação, até mesmo questões mais complexas do pacto social mesmo, né, de garanta que pessoas trans, políticas públicas efetivas, né, como cotas, né, políticas afirmativas que já tem, alguns são cursos públicos, né, defensorias públicas, por exemplo, a Defensoria Pública a gente ainda não avançou nesse ponto, mas a gente vê a Defensoria Pública de São Paulo, que tem cotas para pessoas trans em seus concursos públicos, né? Eu acho que as políticas afirmativas podem ser um caminho importante para o acesso ao mercado de trabalho formal e digno para as pessoas trans. Eu acho que não existe luta por direitos trans que não passe pelo socialismo. Na verdade, eu não acho que não existe nenhuma luta de nenhum grupo minoritário que não passe pelo socialismo, já que o capitalismo é um grande fomentador de todas as opressões que a gente vive. O capitalismo, ele é um grande problema, né, que coloca a gente na margem, porque o capitalismo é quem induz todo esse sistema de competitividade tão brutal e coloca as empresas para elas poderem, enfim, decidir como é que a gente vai viver, né, e tudo isso vai jogando a gente para a margem, assim como todos os outros grupos minoritários. Então, são lutas indissociáveis, assim, na minha opinião. Nós precisamos nos unificar com a luta do conjunto da classe trabalhadora que também sofre com as consequências do capitalismo, como a precarização, a desigualdade e a violência. Nós precisamos apontar que essa luta precisa ser contra o capitalismo, pois o socialismo é a única saída para os problemas da classe trabalhadora LGBTIA+. O socialismo é a alternativa que defende a liberdade, a diversidade, a igualdade e a justiça para todas as pessoas, independentemente da sua identidade de gênero ou orientação sexual. Lutar contra a transfobia é lutar contra o capitalismo.